Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor alcancem o seu coração neste dia. Antes de seguir com os compromissos, nós paramos mais uma vez para colocar o coração no lugar certo, na presença de Deus. Quando começamos o dia assim, caminhamos com mais clareza, equilíbrio e direção. Respire fundo, coloque sua mente diante do Senhor. No Salmo 37, versículo 5, diz a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse versículo nos ensina que não basta pedir ajuda a Deus, é preciso entregar o caminho inteiro. Quem entrega, descansa. Quem confia, caminha sem peso. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos diante de Ti o nosso caminho neste dia. Entregamos decisões, compromissos e preocupações. Não queremos conduzir este dia sozinhos, mas debaixo da Tua direção. Declare: meu caminho está nas mãos do Senhor. E enquanto seguimos entregando o caminho, precisamos também aprender a escolher com sabedoria. Em Provérbios 16, versículo 9, diz a palavra de Deus: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Este texto nos lembra que nem tudo o que parece certo é o melhor. A direção do Senhor nos livra de atalhos perigosos. Oremos. Senhor, dá-nos discernimento neste dia. Guarda-nos de decisões precipitadas, palavras impensadas e escolhas fora da Tua vontade. Ensina-nos a ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Declare: Deus dirige os meus passos. E mesmo com direção, o dia pode trazer desafios. Por isso, precisamos da força que vem do Senhor. No Salmo 46, versículo 1, diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo nos consola, pois nos lembra que Deus não é distante. Ele é socorro presente. Agora, oremos. Pai, fortalece quem começa este dia cansado, aflito ou sobrecarregado. Renova as forças, sustenta a mente e fortalece o coração. Que ninguém caminhe hoje sem sentir o Teu cuidado. Declare: o Senhor é a minha fortaleza. E ao sermos fortalecidos, somos chamados a viver de forma coerente com aquilo que cremos. No Salmo 19, versículo 14, diz a palavra de Deus: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face, Senhor. Este versículo nos ensina que o testemunho começa no falar e no pensar. Oremos. Senhor, guarda nossas palavras neste dia. Que não falemos movidos pela ira, ansiedade ou orgulho. Que nossas atitudes revelem o Teu amor e a Tua graça. Declare: minha vida glorifica a Deus. Mesmo vivendo corretamente, ainda enfrentamos incertezas. Por isso, precisamos renovar a confiança. No Salmo 34, versículo 8, diz a palavra de Deus: olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos não serão confundidos. Quem confia no Senhor não termina o dia envergonhado. Oremos. Pai, renovamos nossa confiança em Ti. Mesmo sem ver todas as respostas, escolhemos confiar. Ilumina nosso caminho e dissipa toda a confusão. Declare: confio no Senhor. E para viver bem o dia, precisamos agir com sabedoria prática. Em Provérbios 4, versículo 7, diz a palavra de Deus: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Este versículo nos lembra que sabedoria não é opcional, é essencial. Oremos. Senhor, dá-nos sabedoria no agir, no falar e no reagir. Ensina-nos a responder com equilíbrio e discernimento. Que nossas escolhas sejam guiadas pelo Teu Espírito. Declare: a sabedoria de Deus me guia. Enquanto o dia avança, precisamos lembrar que não caminhamos sozinhos. No Salmo 23,
Versículo 4, diz a palavra de Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Este versículo nos traz segurança, mesmo em dias difíceis. Oremos. Pai, caminha conosco neste dia. Mesmo diante de dificuldades, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Traz paz ao coração e segurança aos passos. Declare: não temerei, o Senhor está comigo. E para concluir este tempo de oração, clamamos pela guarda constante do Senhor. Em Provérbios 3, versículo 23, diz a palavra de Deus: então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Este versículo nos lembra que Deus nos guarda até nos detalhes. Oremos. Pai, guarda nossa saída e nossa entrada. Livra-nos de armadilhas, acidentes e enganos. Que este dia seja vivido debaixo da tua proteção. Declare: o Senhor me guarda. E assim, confiantes, entregamos todo este dia ao Senhor. No Salmo 121, versículo 8, diz a palavra de Deus: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos. Pai, entregamos este dia do começo ao fim em tuas mãos. Que ao final possamos reconhecer que o Senhor esteve conosco em cada passo. Declare: este dia está nas mãos de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós damos início a este dia, não correndo, não no desespero, mas na presença de Deus. Antes das tarefas, antes das decisões, antes das palavras, nós paramos para alinhar o coração com o céu. Respire fundo, aquieta a alma. Este dia começa em Deus. No Salmo 118, 24, diz a palavra de Deus: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse versículo nos faz meditar que o dia não nasce por acaso. Ele é criação do Senhor. Se Deus fez este dia, então Ele também deseja governá-lo. Quando consagramos o início, permitimos que o céu direcione todo o restante. Por isso, agora, com o coração alinhado, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este novo dia. Consagramos a Ti a nossa agenda, nossos compromissos e nossos passos. Guia-nos desde o primeiro momento. Livra-nos de decisões precipitadas e de caminhos que não procedem da Tua vontade. Que tudo o que fizermos hoje glorifique o Teu nome. Se puder, declare com fé: este dia pertence ao Senhor. Em Provérbios 3, 5 a 6, assim diz a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse texto nos ensina que confiar em Deus não é apenas acreditar, mas entregar o controle. Muitas lutas nascem de decisões tomadas sem oração. Deus deseja nos dar clareza, discernimento e direção. Diante disso, oremos. Senhor, concede-nos sabedoria neste dia. Guarda nossa mente da confusão e do engano. Ensina-nos a ouvir a Tua voz antes de agir. Que cada decisão seja conduzida pela Tua paz e não pela pressa. Endireita os nossos caminhos. Declare com convicção: Deus guia as minhas decisões. No Salmo 127, 1 a 2, diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse versículo nos lembra que esforço sem Deus gera cansaço, mas trabalho com Deus gera fruto. O Senhor se importa com o nosso sustento, com o trabalho das nossas mãos e com as portas que se abrem ao longo do dia. Vamos então orar. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Abre portas que vêm de Ti e fecha aquelas que nos afastariam do Teu propósito. Dá-nos equilíbrio, honestidade e favor. Que não falte o pão, nem a dignidade, nem a provisão. Ensina-nos
a depender mais de Ti do que da nossa própria força. Declare em fé: o Senhor é o meu provedor. No Salmo 101, 2, diz a palavra de Deus: andarei em integridade de coração no meio da minha casa. Esse versículo nos chama a viver a fé de forma prática, dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos. O cristianismo verdadeiro se manifesta nas atitudes, nas palavras e na maneira como tratamos o próximo. Por isso, agora, oremos. Senhor, guarda nossos relacionamentos neste dia. Coloca palavras de sabedoria na nossa boca. Livra-nos de discussões desnecessárias, da ira e da dureza de coração. Que sejamos instrumentos de paz, amor e testemunho. Que a nossa vida reflita Cristo em todo lugar. Declare com fé: minha vida glorifica a Deus. No Salmo 121, 8, diz a palavra de Deus: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse versículo nos lembra que Deus não nos guarda apenas espiritualmente, mas também no caminho, nas ruas, nas decisões e nos encontros. Nada foge da vigilância do Senhor. Diante disso, oremos. Pai, guarda a nossa saída e a nossa entrada. Livra-nos do acidente, do engano, do mal e das armadilhas ocultas. Protege-nos física, emocional e espiritualmente. Que caminhemos firmes até o final deste dia, debaixo da Tua mão poderosa. Declare com confiança: o Senhor me guarda. Agora, depois de termos apresentado nossa vida, nossa casa e nosso coração diante do Senhor, vamos declarar juntos que não caminhamos sozinhos. Vamos recitar agora o Salmo 23, reconhecendo que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Como está escrito na palavra de Deus, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo nos ensina que a provisão não começa no dinheiro, mas na direção. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia, nos corrige, nos protege e nos sustenta, mesmo em dias difíceis. Há vales, mas também há mesa preparada. Há lutas, mas há consolo. Há escassez aparente, mas nunca abandono. Diante dessa verdade, oremos. Pai, nós declaramos hoje que o Senhor é o nosso pastor. Guia os nossos passos neste dia. Dá-nos sabedoria nas decisões, equilíbrio no trabalho, discernimento nas escolhas. Refrigera a alma cansada. Renova as forças daquele que está sobrecarregado. Mesmo que haja vales, nós confiamos que a Tua presença nos sustenta. Nada nos faltará, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. E para fortalecer ainda mais a nossa fé neste dia, vamos agora recitar o Salmo 27, um salmo que nos chama a confiar, a não temer e a esperar no Senhor. Assim diz a palavra de Deus, no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este salmo nos lembra que o medo perde a força quando a presença de Deus ocupa o centro. A espera no Senhor
Não é passiva, é confiante. Enquanto esperamos, Ele fortalece o coração, firma os passos e renova a esperança. Oremos confiando nessa promessa. Senhor, nós entregamos hoje todo medo, toda insegurança e toda ansiedade. Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Fortalece o coração daquele que está esperando uma resposta, uma porta, um sinal. Ensina-nos a esperar sem murmurar e a confiar sem desistir. Renova a esperança e derrama coragem espiritual sobre o teu povo. Em nome de Jesus, amém. E agora, com o coração firmado, vamos recitar juntos um dos salmos mais poderosos das Escrituras, o Salmo 91, declarando proteção, livramento e guarda sobre este dia. Como está escrito nas Santas Escrituras, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Habitar no esconderijo não é fugir da vida, é viver sob cobertura espiritual. O Salmo 91 nos ensina que existe uma proteção que vai além do que os olhos veem. Deus envia anjos, livra de armadilhas e guarda os passos dos que confiam nele. Oremos declarando essa proteção. Senhor, guarda-nos neste dia. Livra-nos de acidentes, armadilhas, más notícias e intenções malignas. Guarda a nossa saída e a nossa entrada. Cobre-nos com tuas asas e envia teus anjos para nos guardar em todos os caminhos. Nós descansamos na tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. E para encerrar esta oração do dia, permanecemos ainda sob a sombra do Altíssimo, consagrando tudo o que somos e tudo o que faremos ao Senhor. O Salmo 91 nos lembra que Deus honra aqueles que o amam e o invocam. Ele promete estar conosco na angústia, livrar, honrar e mostrar a sua salvação. Pai, entregamos este dia totalmente em tuas mãos. Entregamos nossos planos, compromissos, palavras e decisões. Que tudo o que fizermos glorifique o teu nome, que a tua paz governe o nosso coração. Que a tua presença nos acompanhe do início ao fim deste dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que este seja um dia de paz, direção e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha chegado aqui cansado, talvez com o coração inquieto, ou apenas em busca de um momento de paz. Respire fundo agora, devagar, e solte. Onde você estiver neste momento, saiba de uma coisa: Deus está presente. Nada do que você viveu hoje passou despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece seus pensamentos, suas lutas silenciosas e até aquilo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Este é um momento para desacelerar, silenciar o coração e entregar tudo nas mãos de Deus. Não há pressa, não há cobrança, apenas a presença do Pai. Permaneça aqui, com o coração aberto, porque aquilo que você não consegue carregar sozinho, Deus carrega por você. Oração de entrega e confiança. Em nome do Senhor Jesus. Nós entramos agora na presença do Deus Todo-Poderoso, com o coração aberto e a alma rendida diante do Senhor. Pai amado, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente em todo tempo de angústia. Neste momento, nós entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que pesa no coração, tudo aquilo que gera ansiedade, medo e inquietação na alma. Senhor, nós escolhemos confiar, porque como está escrito na palavra de Deus, Tu nos convidas a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade.
pois o Senhor cuida de nós. Por isso, Pai, lançamos agora preocupações, decisões difíceis, problemas familiares, desafios no trabalho e incertezas sobre o futuro aos teus pés. Nada está fora do teu controle. Como está escrito na tua palavra, o Senhor vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos e abrindo portas onde não vemos saída. Que toda inquietação do coração seja substituída pela tua paz. A paz que, como diz a palavra, excede todo entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Pai, nós entregamos este dia, este tempo e esta caminhada em tuas mãos. Seja de manhã, seja à tarde ou à noite, nós declaramos que o Senhor está conosco. Como está escrito, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada faltará de provisão, nada faltará de força, nada faltará de direção, nem de cuidado. Renova agora as forças de quem está cansado. Acalma o coração aflito. Fortalece quem pensa em desistir. Porque, como está escrito na palavra de Deus, os que esperam no Senhor renovam as suas forças e seguem firmes, mesmo em meio às dificuldades. Pai, toma este lar, toma esta família, toma esta vida e cobre com tua graça e proteção. Que toda ansiedade seja quebrada, que todo medo seja silenciado, que toda confusão seja dissipada pela luz da tua presença. Nós confiamos, nós descansamos, nós entregamos e fazemos esta oração com fé, com reverência e com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 23. Confiança e descanso em Deus. Agora, vamos meditar na palavra do Senhor. Porque, como está escrito na palavra de Deus, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso significa que não nos falta cuidado, não nos falta direção e não nos falta provisão, porque o próprio Deus cuida de nós. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Mesmo quando o coração está cansado, Deus nos conduz ao descanso. Ele sabe quando a alma precisa parar, respirar e ser restaurada. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é por causa da nossa força, mas por causa do nome do Senhor. Ele restaura o interior, endireita caminhos e renova a esperança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Talvez você esteja atravessando um vale agora, um tempo difícil, de medo ou de incertezas. Mas a palavra nos lembra: Deus está presente no vale. Ele não nos abandona no caminho. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A disciplina de Deus não é para ferir, é para proteger. O cuidado do Senhor consola e traz segurança. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mesmo em meio às lutas, Deus continua cuidando de você. A provisão do Senhor não é interrompida pelas circunstâncias. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo representa cura, presença e renovo espiritual. E a palavra conclui dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que esta palavra guarde o seu coração, que a certeza do cuidado de Deus traga paz, confiança e descanso à sua alma. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Talvez hoje você esteja cansado, não apenas fisicamente, mas cansado por dentro. Cansado de esperar, de lutar, de tentar ser forte o tempo todo. Mas é importante lembrar de uma verdade: Deus continua trabalhando, mesmo quando você não percebe. Porque, como está escrito na palavra de Deus, há um tempo determinado para todas as coisas, e Deus não se atrasa nem falha em seus propósitos. Muitas vezes, nós queremos respostas imediatas, soluções rápidas e caminhos sem dor. Mas Deus trabalha em processos.
Enquanto você espera, Ele fortalece a sua fé. Enquanto você silencia, Ele cuida do seu coração. Como está escrito na palavra, os que confiam no Senhor não serão confundidos. Isso significa que a espera em Deus nunca é perda de tempo. É preparação. Talvez você não veja mudanças agora, mas algo está sendo construído dentro de você. Maturidade, dependência de Deus e confiança verdadeira. A palavra nos ensina que Deus não quebra o caniço rachado e não apaga a chama que ainda fumega. Isso quer dizer que mesmo quando sua fé parece pequena, Deus a valoriza e a protege. Se hoje o seu coração está frágil, entregue isso a Deus. Não tente fingir força. A graça do Senhor se manifesta justamente na nossa fraqueza. Porque, como está escrito na palavra de Deus, o poder do Senhor se aperfeiçoa quando reconhecemos que precisamos dele. Deus não exige perfeição. Ele deseja sinceridade, um coração humilde e disposto a confiar. Mesmo quando você não entende o caminho, Deus já vê o final. Mesmo quando você não vê saída, Deus já preparou uma direção. Por isso, descanse, respire, espere. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la no tempo certo. Que essa palavra traga descanso à sua alma, renove a sua esperança e fortaleça a sua fé. Oração profética. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante de Deus, com fé, com confiança e com o coração firmado na sua palavra. Pai amado, não oramos baseados no que vemos, mas naquilo que o Senhor já declarou. Porque, como está escrito na palavra de Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, nós declaramos: este caminho está iluminado pelo Senhor. Declaramos que toda confusão está sendo dissipada agora. Toda dúvida está sendo substituída por direção. Todo medo está sendo vencido pela fé. Como está escrito na palavra, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em nome do Senhor Jesus, declaramos equilíbrio emocional, clareza mental e paz no coração. Declaramos que este dia está nas mãos de Deus, que cada decisão está sendo guiada pelo Espírito Santo, que cada passo está sendo guardado pelo Senhor. Porque, como está escrito, o Senhor ordena os passos do justo e se alegra no seu caminho. Declaramos que portas se abrem no tempo certo, que aquilo que parecia travado começa a fluir, que o impossível cede lugar à ação de Deus. Como está escrito na palavra de Deus, nada é impossível para aqueles que creem. Por isso, declaramos: onde havia escassez, haverá provisão. Onde havia cansaço, haverá renovo. Onde havia tristeza, haverá alegria restaurada. Declaramos que este lar é abençoado, que esta família é protegida, que esta vida está coberta pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque, como está escrito, o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus, declaramos saúde sobre o corpo, descanso sobre a mente e esperança sobre o coração. Toda palavra contrária cai por terra agora. Toda sentença de derrota é anulada pela verdade da palavra de Deus. Declaramos que o bem do Senhor nos alcança, que a bondade e a misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. E fazemos essas declarações não por mérito próprio, mas pela fé na palavra e na autoridade do nome que está acima de todo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oração final. Pai amado, nós te agradecemos por este momento na tua presença. Obrigado, porque a tua palavra nos fortalece, a tua presença nos envolve e o teu cuidado nunca falha. Nós recebemos tudo aquilo que foi liberado neste tempo: paz, direção, renovo e esperança. Porque, como está escrito na palavra de Deus, aqueles que confiam no Senhor habitam seguros e descansam à sombra do Altíssimo. Que essa paz
permaneça no coração, que esse descanso acompanhe cada passo e que a presença do Senhor continue conduzindo este dia ou esta noite. Pai, guarda os pensamentos, guarda as emoções e guarda o coração de todos que participaram deste momento. Que toda inquietação seja substituída por confiança. Que todo cansaço seja transformado em descanso. Que toda preocupação seja entregue completamente em tuas mãos. Como está escrito, o Senhor é fiel para guardar aquilo que entregamos a ti. Por isso, seguimos confiantes, seguimos em paz, seguimos certos de que não caminhamos sozinhos. Agora, permaneça mais alguns instantes, em silêncio, respirando, descansando, sabendo que Deus está com você. Que a graça do Senhor, o cuidado do Pai e a paz que excede todo entendimento guardem a sua vida. E encerramos este momento com fé, com gratidão e com o coração em descanso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.